Amém. Glória a Deus. Gente, hoje, como falei, é um dia especial. Nós seguimos na nossa série chamada Aliança. E já falamos aqui sobre a aliança com a paternidade. E hoje nós seremos ministrados sobre uma aliança com a maternidade. E certamente não seria eu para falar sobre isso, né? E glória a Deus por isso. Mas hoje nós vamos ter a alegria de ser ministrados pelo Senhor por meio da vida da Carla. E eu quero te convidar a gente orar pela vida dela e por aquilo que Deus quer revelar ao nosso coração. Certamente essa palavra ela não é apenas para as mães, porque é a palavra de Deus que vai ser ministrada e ela de fato vai alcançar os corações que estiverem abertos e receptivos para aquilo que Deus tem a falar conosco nessa manhã. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome nessa manhã. Obrigado por tudo que até aqui o Teu Espírito já revelou, já falou, já ministrou. E agora, Deus, nesse tempo, nós queremos também pedir ao Senhor que o Senhor continue a ministrar sobre nós e agora por meio da Tua palavra. Pai, pedimos a Tua bênção sobre a vida da Carla nesse momento, que o Senhor conduza e tudo aquilo que o Senhor escolheu repartir conosco nessa manhã, que nós possamos estar com os nossos corações abertos, sedentos, quebrantados, para que o Senhor ministre sobre as nossas vidas. Nós consagramos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, bom dia, meu nome é Carla. Oi, sou discípula de Jesus, vivendo um dia de cada vez, um processo de santificação com Cristo. Sou esposa do Michel, mãe da Carol, da Bela, e hoje é um privilégio para mim e uma enorme responsabilidade estar aqui trazendo a palavra do Senhor para a igreja. E eu estou muito feliz. Nós vamos falar sobre uma aliança com a maternidade. Essa palavra não é apenas para as mães, é para todos nós. É para as jovens que ainda não são mamães, também para os homens, porque essa é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia, e ela tem poder, e ela age em qualquer circunstância. Então, meu convite para vocês é estar com o coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor quer falar contigo nessa manhã. Após 5 anos de casados, eu e o Michel, tivemos momentos desafiadores no nosso casamento, principalmente na área financeira, mas eu entendi, esse é o tempo, passando esses 5 anos, é um bom tempo para ser mãe. Uau, que delícia, nós estamos num tempo novo. O Senhor vai nos dar a maternidade. E foi muito precioso, porque nós dois acreditamos que aquele era o tempo de Deus para nós, para nos dar filhos. E eu estava muito feliz e certa, muito certa, de que bastava eu orar e o Senhor me abençoaria. Afinal, pensava que era também só dessa forma. Mas Deus, Ele é demais, Ele usa todas as coisas para trabalhar no coração dos seus filhos. E Deus não desperdiça nada. Sendo assim, não aconteceu a maternidade no tempo em que nós, principalmente eu, planejei. Após 1 ano de tentativa, nós procuramos médicos e descobrimos que nós teríamos desafios, sim, para ser pais. Passou 2 anos e nada. E não foi um tempo fácil. Eu não sei para vocês, mas quando nós queremos algo, quando nós temos expectativa sobre algo, receber um espera, nem sempre é fácil na nossa vida. Mas era o tempo que Deus queria trabalhar em mim. Eu sempre fui uma mulher muito decidida. Ai, meu Deus, eu vou pregar com essa lindeza rindo aqui para mim. Me ajuda a me concentrar. Eu sempre fui uma mulher muito decidida, determinada. E aquilo que eu queria fazer, eu fazia. Não pedia muita licença para ninguém, Tá minha mãe de testemunha, vocês podem perguntar para ela. E eu pensava, não, eu quero ser mãe nesse tempo e deu. E o Senhor estava ali, trabalhando na minha vida. E
Esse tempo não foi fácil, não apenas porque eu estava recebendo um não, mas que era um espere, eu não sabia de Deus, mas porque Ele estava trabalhando em mim. E não foi um tempo fácil, porque hoje, olhando para trás, eu percebo que eu não vivi de forma sábia aquilo que Deus tinha para mim naquele tempo. Eu não lidei muito bem com esse espere sobre a minha vida. Eu ressenti bastante, eu fiquei extremamente ressentida com Deus pelo espere, e muitas vezes eu murmurei e tornei aquele tempo mais difícil. Eu perdi uma oportunidade grande de crescer. Mas os planos de Deus para nós, e glória a Deus por isso, era nos dar o presente da maternidade. E quando nós estávamos chegando nos 3 anos de aguardo da resposta do Senhor, Deus nos presenteou com a Carol. E 1 ano e 9 meses depois, mostrando que é Ele quem tem poder e que é Ele quem faz, quando Ele quer, Ele nos deu a Belinha. E eu não esqueço o dia em que eu peguei a Carol no colo pela primeira vez, quando a minha mãe foi embora e me deixou só com ela lá. E tantos sentimentos que passaram no meu coração, eu pensei, meu Deus, eu amo demais, mas eu estou com muito medo. É muita responsabilidade, como eu vou fazer tudo isso? Porque nós tínhamos nas nossas mãos, logo depois que a Bela chegou, 2 bebês que nós precisávamos amar, proteger e ensinar. Mas, acima de tudo, algo que estava no nosso coração, nós precisávamos ensiná-las a amar a Deus. E isso era o mais importante para nós. Nós sabíamos que isso não era fácil, porque não é fácil ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Mas nós tínhamos a certeza que se nós falhássemos com elas, e nós falhamos em muitas vezes, mas falhássemos em ensinar elas a ser discípulas de Jesus, nós traríamos um dano enorme para elas e também para a futura geração delas, para a próxima. Nós vivemos hoje num mundo em que a verdade de Deus ela é muito relativa. Nós vivemos num mundo onde os papéis entre homens e mulheres estão muito confuso, e a família está perdida. Ela não consegue se achar e não consegue ter Deus dentro dessa visão. Os propósitos fundamentais nossos como seres humanos estão sendo perdidos e esquecidos. E é nesse tempo, é exatamente nesse tempo que eu quero dizer para todos nós. É o tempo que nós precisamos tocar uma trombeta e lembrar os princípios de Deus. E como mães aqui que somos, aos filhos e muitos filhos, nós precisamos nos levantar e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E eu quero te convidar para isso. Existe um livro na Bíblia, bem pequeno, que conta a história de uma grande esperança, uma história de redenção. E este livro bíblico, ele é lido até hoje na 2ª maior festa do povo judeu, a festa de Shavuot, chamada Festa das Semanas e da Colheita. E essa festa, além de celebrar a colheita, ela celebra também o início da nova colheita do trigo, e o povo celebra o recebimento da lei, que eles receberam através de Moisés. E os judeus festejam e fazem juramentos e renovam nessa festa a aliança com o Senhor, para agradecer a aliança e para agradecer a colheita. E este livro é o livro de Ruth. É o livro que eu gostaria de falar um pouco para vocês. É um livro que conta a história de 2 mulheres que, por suas escolhas, abençoaram todas as nações e por gerações até os dias de hoje. E nós vamos passear por uma pequena parte dessa história, porque essa história é muito maravilhosa e preciosa, mas nós vamos concentrar em alguns detalhes. A história de Ruth, ela tem uma riqueza de detalhes e intenções de Deus para ensinar o povo que estava infante, ainda pequeno, dando os primeiros passos para torná-lo forte. O livro de Ruth, ele começa com uma frase, lá em Ruth 1:1, que fala assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Esse é o primeiro versículo.
A época dos juízes, ela é contada no livro anterior ao livro de Ruth. E ela foi marcada por duas características: a infidelidade do povo e a inconstância do povo de Israel. E por causa dessa infidelidade, aquele povo recebeu muitas consequências, como fome, guerras e pestes. Após a morte de Moisés e de Josué, que eram líderes fiéis, a Bíblia fala que depois de toda aquela geração toda aquela geração se reuniu, surgiu uma nova geração. E olha o detalhe: essa nova geração não conhecia Deus e não sabia os feitos dele sobre Israel. Então os israelitas, eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Eles não conheciam. Eles prestaram cultos a Baalins, abandonaram o Senhor. Que aquele Deus que tinha tirado eles do Egito, eles não lembravam mais. Seguiam adorando outros deuses, os deuses que estavam ao redor dos povos que estavam perto deles. E eles provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor, adoraram a Baal e Astarote. E a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo. E ele os entregou na mão dos invasores, que saquearam aquele povo. Eles entregou nas mãos dos inimigos, e toda vez que o povo de Deus, ele levantava e ia à guerra, a mão do Senhor era contra eles, e eles não conseguiam vencer e nem resistir. Sempre que os israelitas saíam à batalha, eles perdiam a batalha, porque o Senhor havia chamado a atenção deles e prometido que faria isso. E uma grande angústia dominava aquele povo. Então o Senhor levantou juízes. E esses juízes tinham um papel importante. Eles libertavam o povo de Deus daquele domínio, daqueles saques, daquelas invasões. Mas mesmo assim, o povo de Deus não deu ouvido aos juízes. Eles continuaram se prostituindo aos outros deuses. E sempre que se levantava um juiz, o Senhor estava ali com o juiz e salvava o povo da mão daqueles que eram inimigos, enquanto o juiz vivia, porque Deus ouvia os gemidos do seu povo, ele ouvia o clamor e ele tinha misericórdia. Mas quando o juiz morria, aquele povo voltava a se corromper e voltava a viver aquilo que eles estavam vivendo antes. Em Juízes 2:19 fala que aquele povo se recusava a abandonar as suas práticas e a seguir, porque ele estava obstinado. E este era o contexto dessa história, dessas duas mulheres. Um povo que não foi discipulado pela geração anterior. Falem comigo, um povo que não foi discipulado pela geração anterior. Um povo que não conhecia Deus, não conhecia as maravilhas de Deus. O último versículo do livro de Juízes diz: naquela época não havia rei. E olha o caos. Cada um fazia aquilo que parecia certo aos seus próprios olhos. Logo após esse versículo começa a história de Ruth e o livro de Ruth. E começa a história dessa família. Quando havia fome naquela terra. É dessa forma que tudo começa. Um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e seus 2 filhos, saiu daquela terra por um tempo e foi viver nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. E a Bíblia fala que eles chegaram a Moabe e lá eles ficaram. A fome era uma das consequências daquilo que o povo estava escolhendo viver. De acordo com as consequências daquilo que eles estavam fazendo. E o curioso é que eles estavam em Belém. E Belém, em hebraico, pronuncia-se Bethlehem. Se eu estiver errada, alguém me ajuda aí. Minha amiga ali que sabe pode me ajudar. Bethlehem significa casa do pão. Olha que interessante. Faltou pão na casa do pão. E isso é uma provocação mesmo. É para que nós pensássemos, como assim
faltou pão na casa do pão? Como assim faltou bênçãos ao povo de Deus? Aquele povo que era o povo de todas as bênçãos. O Shaddai, poderoso, o Jirê, provedor, mas faltou. E essa frase traz o povo a uma lembrança. Como assim? Deus fez aliança conosco. Mas essa aliança estava esquecida, porque o povo não dava mais atenção à palavra, não memorizava e ela não estava mais no seu coração. Em Deuteronômio 30, 15 a 20, lembra que Deus deixou bem claro para aquele povo quais eram as condições dessa aliança. E ele esperava daquele povo, como espera de nós, fidelidade. E eu queria ler com vocês. Vejam o que hoje ponho diante de vocês: vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje eu ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, seus estatutos e ordenanças. Então, vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que hão de entrar. Se todavia o coração de vocês se desviar, e vocês não forem obedientes, mas se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Não viverão por muito tempo na terra em que vão entrar para dela tomar posse, pois depois que atravessarem o Jordão. Hoje tomo os céus e a terra como testemunha contra vocês, e que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, e agora escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam, e para que vocês amem o Senhor seu Deus, ouçam sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E também em Deuteronômio 28, Deus detalha quais eram as consequências positivas da fidelidade do povo e as consequências negativas dessa infidelidade. Portanto, aquele tempo de fome seria um tempo dessas consequências. E por isso a terra estava devastada e em escassez. E como Elimeleque era um homem rico de posses, ele pôde fazer essa escolha. Ele pôde pegar a sua família e deixar aquela terra. E vocês lembram do último versículo de Juízes que nós falamos aqui? Falava que naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que queria. E o livro de Ruth, ele é cheio de mensagens e enigmas, porque vocês sabem o que significa o nome Elimeleque? Deus é rei. Será que Deus estava sendo rei naquele lugar? Será que ele estava no centro de tudo? Noemi, a esposa de Elimeleque, significava o seu nome agradável. Uma mulher feliz, satisfeita, uma mulher que tinha um marido influente, um marido com uma boa posição, que tinha 2 filhos que iam perpetuar o seu nome e passar esse nome adiante. Mas eles estavam em um tempo hostil e eles precisavam fugir da fome e fugir daquela terra. E eu fiquei imaginando, o quanto para Noemi não foi fácil imaginar os seus filhos passando fome. Afinal de contas, quantas mulheres e mães são igual eu aqui, que fica o tempo todo fazendo aquela pergunta para o filho: tá com fome? Quer comer alguma coisa? Tu tá com fome? Tá satisfeito? Eu tenho uma mãe que é assim, o tempo todo comida. Por quê? Porque Deus nos fez mulheres. E um dos propósitos da feminilidade é nutrir. Por isso nós nos preocupamos com isso. Mas eu imagino ali Noemi pensando: vai faltar comida, eu não vou ter o que dar aos meus filhos. Então, sem dúvida, ela queria fugir daquele lugar. Ela não queria permanecer. Será que nós podemos dizer que Noemi estava realizada como mulher naquela época? Com uma vida perfeita, ela fugiu da fome, ela estava casada com seus filhos saudáveis, será? Mas nós descobrimos que alguns versículos depois, o mundo dessa mulher vira de cabeça para baixo.
porque o seu marido morre. E ela ficou sozinha, viúva, com 2 filhos para criar, sustentar e ensinar. Ela não tinha referência nenhuma, com muitas limitações. E naquela época era comum viúvas que não tinham como pagar suas dívidas, dar os seus filhos como escravo, como um pagamento. Mas nós vemos na história, ou nós imaginamos, que Noemi superou tudo isso. Talvez ela se levantou, ela disse, olha só, guris, o negócio é o seguinte, o pai não está aqui, nós vamos ter que trabalhar. Nós vamos ter que fazer alguma coisa, vocês vão ter que ir antes para aquilo que talvez que aconteceria mais tarde. E ela levantou aqueles guris e talvez preparou eles, e eles cresceram. E a Bíblia fala que eles logo se casaram, cresceram, passou essa parte. Mas a Bíblia fala que eles casaram com mulheres moabitas. Opa, o que está acontecendo aqui? Eles casaram com mulheres estrangeiras. E aqui nós vemos um sinal de que lá na família de Noemi estava se perdendo a identidade do povo de Deus. Por quê? Porque a palavra dizia que não era permitido casamento com mulheres estrangeiras. Será que Noemi não ensinou seus filhos o que eles deveriam fazer? Ou será que eles não quiseram ouvir ela, estavam influenciados pelo ambiente onde ele estava? Mas a história não parou por aqui. Depois do casamento, passou 10 anos naquela terra e seus 2 filhos também morrem. Meu Deus, deixando 2 viúvas sem filhos. Então agora, talvez a vida de Noemi acabou. As suas maiores riquezas se foram. O propósito da vida dela talvez agora se perdeu e um grande vazio tomou conta dela. Talvez Noemi estava perdida, sem identidade, sem marido, sem filhos, sem provisão. E aquela mulher que o seu nome era agradável, talvez agora, e ela mesma verbaliza isso, ela se torna amarga. E aqui nós encontramos o primeiro princípio que eu queria entregar para vocês, que a gente aprende nessa palavra. Aliança com Deus é aquilo que sustenta ou deve sustentar a nossa identidade, seja em tempos de crises ou não. Ser mãe é uma das coisas mais preciosas que eu já vivi. Eu amo hoje a maternidade, mas mesmo assim, eu não posso ter a minha identidade e o meu propósito de vida sustentado pela maternidade. Se eu construo a minha identidade, eu defino ela em algo de valor, como ser uma boa esposa é algo de valor, uma boa mãe, ter uma vida agradável, mesmo assim, a minha identidade ela é muito frágil. Eu posso perder a qualquer momento. Se eu construo a minha identidade baseada naquilo que eu possuo, naquilo que eu tenho, ou naquilo que pensam sobre mim, sobre a minha reputação, também é frágil. Ou se eu construo a minha identidade no meu trabalho, naquilo que eu faço, no meu reconhecimento, como eu, Carla, muitos anos construí, também é frágil. Falando nisso, sobre mim, realmente, o meu valor, o meu reconhecimento, ele esteve muitos anos naquilo que eu fazia. No meu trabalho, no meu resultado, eu fui construída para ser assim. E por isso foi um grande custo para mim, quando Deus chegou na minha história e Ele me fez um convite. Um convite amoroso. Para quê? Para mudar a minha forma de viver e servi-lo ao lado do Michel. E custou para mim ter que deixar de fazer aquilo que eu achava que era a minha identidade. Custou para mim dizer sim para o Senhor. E estudando essa mensagem, eu chorei, eu agradeci, eu disse, Deus, obrigada. Obrigada porque Ele não me tomou isso. Ele foi gentil. Imagina, um Deus gentil que chegou e olhou e disse, filha, me dá, vamos trocar. Não é isso que eu quero para ti. E eu pude agradecer a Deus porque depois de tanto brigar com o Senhor, eu me rendi e disse sim, e hoje eu me sinto privilegiada por viver a vontade de Deus.
Mas eu tive que entregar algo que me definia, entregar algo que era importante para mim, que era o meu reconhecimento. Eu tive que abrir mão, porque tudo isso, filhos, marido, reputação, as nossas posses, os nossos bens, o nosso trabalho, o que nós fazemos, nada disso pode definir quem nós somos. Porque isso é muito frágil. E tudo isso pode desmoronar quando a gente perder bem, perder reputação, perder alguém precioso na nossa vida. Tudo isso pode ir. Afinal, se eu vinculo a minha identidade às coisas que são dessa terra, e algo acontecer e os meus planos, eles não acontecerem e algo mudar, a minha identidade vai desmoronar junto. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis que fala: não permita que a sua identidade dependa de algo que você possa perder. Nunca construa a sua identidade em algo que passa. É muito perigoso nessa terra. Nessa terra onde nós temos dramas e crises diariamente acontecendo. Agora, se a sua identidade está em Deus, se a sua identidade está em quem você é em Deus, naquilo que Ele diz que você é, e se a sua identidade está no amor de Deus, você não corre tantos riscos. E se alguma coisa desafiadora vier a acontecer, a sua identidade vai permanecer firmada e não será destruída. Noemi, aqui ela se viu desamparada. Ela não tinha mais proteção, não tinha mais estrutura familiar, não tinha mais segurança. Talvez porque a identidade dela estava construída nisso, na família dela. E enquanto eu estava lendo essa história, eu senti um temor muito grande. E eu pensei, Deus, eu nem posso imaginar o que aconteceu com aquela mulher. Eu nem posso imaginar, porque talvez eu tivesse nessa situação. Talvez eu também estaria desamparada, desesperada. Por quê? Porque nós, mulheres, fomos feitas para os relacionamentos. E nós amamos nos relacionar. Nós sofremos com a dor dos relacionamentos. Eu estava hoje na oração e no lugar de pedir oração por nós, é tão lindo, né? As mulheres já pedem por outras e choram por outras. Porque Deus nos fez assim. A nossa essência é ser relacional. Então, Noemi, ela perdeu tudo. Falem comigo. Perdeu tudo. Ela foi muito honesta com Deus. Muito honesta. Ela foi muito íntegra com a dor dela. Ela disse, não me chamem Noemi. Melhor é que vocês me chamem Mara, porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias eu volto. Por que vocês me chamam Noemi? O Senhor se pôs contra mim e o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Mas ela se lembrou de onde ela era. Ela era de Belém. Vocês lembram Belém? Ela era parte do povo de Deus e ela precisava voltar. Então essa mulher, ela correu para onde ela tinha esperança. Ela correu para buscar onde estava a sua identidade, o seu Deus. E Noemi foi muito corajosa porque ela volta e ela entrega toda a sua dor. Ela entrega e abraça aquilo que restou de quem ela era. Tem uma frase de Rick Warren que fala, você nunca saberá o que Deus é. Você nunca saberá que Deus é tudo para você, enquanto Ele não for tudo que você tiver. Tudo. Como você se sente em relação a esse princípio? Talvez você ainda não alcançou a maternidade, talvez esse sonho foi roubado de você e você não pôde vivê-lo. Talvez você acredita que tudo gira em torno da sua maternidade. E o quanto essas circunstâncias têm definido você? Quanto você pode dizer que a aliança com Deus, ela é a base da sua identidade. Nós precisamos voltar, como Noemi, voltar para aquele que nos dá identidade. Este poderia ter sido o fim da história dessa mulher, mas incrivelmente é o começo. Este é um livro
Igual aqueles filmes que a gente assiste, que nos primeiros 10 minutos acontece tanta coisa emocionante que a gente fala, quanto tempo de filme? 10 minutos, não acredito. O que mais pode acontecer? É isso que acontece nessa história. Essa história é a história de um livro, a história da vida de uma mulher que viveu o sobrenatural de Deus. É a história de amor de um Deus que, quando seus filhos voltam para ele faz grandes coisas. A história recomeça, então, com Noemi enlutada, com suas 2 noras enlutadas, Ruth e Orfa. 3 mulheres sozinhas, sem marido, sem filho. E nós não sabemos se Noemi era fiel, onde ela morava, lá em Moabe ou não. Mas o que nós sabemos é que ela lembrou da sua casa. Falem comigo, lembrou da sua casa. Ela lembrou do seu povo. Ela lembrou de quem? E ela lembrou o mais importante, podem repetir comigo, do seu Deus. Ela voltou. Ela recebeu uma boa notícia. Ela soube que lá já não havia mais fome. E essa notícia era maravilhosa. Então ela reúne as suas 2 noras e abençoa elas, libera elas e diz, voltem para casa das suas famílias. Então Noemi dá a sua bênção para as suas noras. E lá em Ruth 1, 8-9 fala assim, que o Senhor seja leal com vocês, como foram leais com aqueles falecidos e comigo. Que o Senhor conceda a cada uma de vocês que encontre segurança no lar de outro marido. E em seguida ela beija as suas noras e se despede. Mas as suas noras começam a chorar desesperadamente. Orfa escolhe voltar para sua terra. Mas Ruth diz não insista comigo. Eu quero ir com você, Noemi. E ela apresenta ali um profundo voto de lealdade com a sua sogra. E ali é um dos trechos da Bíblia muito usado em casamento, né? Ruth 1, de 16-18, que fala assim, Ruth fala para sua sogra, não insista comigo para que eu te abandone, que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde repousares repousarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e onde morreres morrerei. E ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa, senão a morte, me separar de ti. Uau! Noemi desistiu de liberar Ruth, porque viu que o coração dela estava decidido. Mas eu não imagino que seja fácil. Talvez Noemi estava ali com Ruth e ela se sentia sozinha, deprimida, pobre, com fome e sem esperança. Com fome e sem força, cansada. Mas o que eu queria dizer é que se ela estava levantando e se movendo, ela tinha esperança. E ela levanta Ruth e pronta elas vão até a terra. E aqui é o segundo princípio. A aliança com Deus, ela nos leva por caminhos inesperados, mas surpreendentes. Em Ruth, há um momento em Noemi, há um momento em que ela se dirige à sua nora e ela chama ela de minha filha. Deus estava curando o coração daquela mulher. E apesar da grande maioria das mulheres desejarem hoje ser mães e se frustrarem nessa jornada, muitas delas ou muitas de nós não entende que os planos de Deus são muito maiores do que a nossa maternidade biológica ou adotiva. Deus leva Noemi naquele momento a adotar Ruth, a fazer da sua nora estrangeira e receber o coração e o desejo da sua nora, transformando ela em uma filha espiritual. Os povos moabitas de onde Ruth viera, eles tinham práticas detestáveis. Então, Noemi, ela tem uma estratégia que é linda. Ela discipula Ruth. O que ela fez com Ruth? Discipula. Ela ensina Ruth sobre a lei. O que mais ela fez? Ensinou sobre... E olha que precioso.
ela, por último, ensina Ruth a ser uma mulher segundo os padrões de Deus, porque de onde ela vier, ela não tinha isso. Nós ouvimos tantas histórias entre sogras e noras, e a Bíblia oferece uma história maravilhosa de um amor que curou duas mulheres no meio das dores. Uma história de uma mulher que, como sogra, se torna mãe, porque ser mãe é uma questão do coração, muito mais do que uma questão biológica. Fala de uma nora que se torna filha, porque se deixar ser adotada também é uma questão do nosso coração. A maternidade, ela alcança uma realização que é muito limitada nessa terra. E ela é frágil. E ela pode acabar a qualquer momento, como aconteceu com Noemi. E pode ser transformada em tristeza, em lamento e até numa vida amarga. Talvez vocês conheçam mulheres que são amargas por causa da maternidade. Mas o propósito de Deus para nós é maior do que isso. Ter muitos filhos. Muitos filhos. Qual é o propósito de Deus para todos nós? Ter muitos filhos. Semelhantes a quem? A Jesus. Que se multiplicam para a glória do Pai. Desde o Éden, Deus nos chamou para isso. Lá no Éden, Ele não queria que nós fôssemos apenas multiplicadoras de bebês. Não, Ele queria que nós tivéssemos filhos e transformássemos ele com a glória de Deus, a imagem e semelhança do Pai. E em Cristo, Deus reafirma seu propósito na vida de Jesus. Jesus não se casou, no entanto, Ele fez discípulos, fez filhos que mudaram o mundo. E Deus nos fala hoje, e o nosso convite hoje é a continuar fazendo filhos que mudem o mundo e que elevem o propósito nessa terra. Não é sobre povoar a terra, não é essa a nossa missão aqui. É sobre povoar o céu. Não é sobre enriquecer com os tesouros dessa terra, é sobre acumular tesouros no céu. Não é sobre ser alguém. A nossa história não é sobre ser alguém aqui. Oi, eu sou a Carla, eu sou isso, aquilo outro. Não. É sobre amar. É sobre amar a Deus e amar as pessoas. Por isso que a história de Ruth é tão preciosa, que quando parecia que tudo estava perdido, Deus ressignifica a missão daquela mulher de uma forma surpreendente. E Ele pode fazer isso com a vida de cada uma de nós. Talvez você aqui esteja e não seja mãe biológica ou adotiva, seja uma jovem. Talvez você seja uma mulher que não está mais no período fértil e pensa assim, ai, graças a Deus. Ai, acabou, né? Terminou minha jornada. Talvez você seja um homem, mas Deus te chama para uma maternidade e uma paternidade espiritual. A carência de mães espirituais. A carência de mães espirituais. Sim, dias confusos, quando cada pessoa fazia aquilo que parecia certo aos seus olhos. Nesses dias, Deus escolhe duas mulheres, frágeis, vulneráveis, para fazer diferença. E se elas fizeram, nós também podemos fazer. Porque é Deus quem faz. Elas escolheram se refugiar na soberania de Deus e nos planos dele. Você conseguiria imaginar que uma relação entre uma nora e uma sogra poderia acabar numa história como essa? E a minha pergunta para você, eu não sei como você se encontra hoje. Talvez você está sem propósito, só está acordando, continua o dia até o fim. E termina o dia. Talvez você está cansada, sozinha, mas eu quero te convidar a ser corajosa e entregar a sua dor nas mãos do único que pode te curar. Escolha descansar nas mãos do Senhor, porque Ele pode te surpreender. A esperança, se nós dermos passos em direção àquilo que Deus quer, Ele pode redimir a nossa história, Ele pode redimir a nossa missão e até mesmo a nossa maternidade. Noemi foi muito generosa, escolheu amar e semear em um coração fértil.
ela poderia continuar a vida dela toda apegada na sua dor. Ela podia ter abraçado toda a sua dor. Ela podia terminar amarga a sua vida. Mas ela escolheu viver os planos de Deus. E aqui a gente entra no último princípio que essa história pode nos ensinar. A aliança com Deus, ela nos dá vida abundante. Mara, como Noemi se identifica, significa amarga. Era como ela se sentia. Porque Deus havia tirado o seu marido e o seu filho. E ela fala, como nós lemos, né? Minha vida é amarga. Em Ruth 1:13, ela fala, para mim, é muito mais amargo do que para vocês. Porque a mão do Senhor, ela se voltou contra mim. Ela, porém, respondeu, não me chamem Noemi. Para as amigas dela ou mulheres que viram ela voltando. Melhor é que vocês me chamem Mara, porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. E a amargura, ela tem esse poder. Ela nos corrói por dentro. A amargura é uma reação das pessoas a todas as circunstâncias que prejudicaram elas. Ou até mesmo uma reação das pessoas a Deus, que permitiu algo que acontecesse, assim como Noemi falou. Aparentemente, pode parecer que a responsabilidade da minha dor, quando a gente vive na amargura, é de outra pessoa, de outra circunstância ou de Deus. A responsabilidade é do outro. A amargura é fruto daquilo que fazemos com aquilo que fizeram conosco. É uma resposta a essa dor, a essa perda. E ela destrói as nossas vidas. Hebreus 12, 14 e 15 fala, busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, ela causa o quê? Perturbação e contamine a muitos. A paz com todos e a santificação precisam andar juntas. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Deus tem para nos dar uma vida e paz com todos. Uma vida santificada, separada para Ele. Vivendo aquilo que Ele tem para nós, vindo do alto. Mas a amargura, o que ela faz com a gente? Ela nos prende, ela nos amarra e nos coloca subjugados às coisas dessa terra. Ela nos priva de uma vida abundante. A amargura, ela nos perturba. Ela nos agita, ela contamina a nossa vida. E de uma hora para outra, ela contamina também todos aqueles que estão ao nosso redor. A amargura, ela brota e tem momentos que ela sai da nossa boca, das nossas ações, das nossas reações. Ela é como um câncer na nossa alma que, se não curado pelo Senhor, ela se transforma física, de um câncer físico. Você quer ser conhecida por uma pessoa agradável? Eu quero. Cheia de vida? Eu quero. Ou você quer ser conhecida como uma mulher amarga? Porque você está presa ao passado. Eu quero fazer 2 perguntas para você. Primeiro, pensa aí. Existe alguém que eu preciso perdoar totalmente? Segundo, existe alguma circunstância ou alguém que eu não consigo orar e nem agradecer? Isso pode te ajudar a perceber se existe algo no seu coração. Nada mais permite que a bênção de Deus vaze das nossas vidas do que a amargura e o ressentimento. Paulo nos instrui sobre isso. Ele nos diz em Efésios 4, 31, 32, livrem-se de toda a amargura, da indignação, da ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos, compassivos, perdoando-vos mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Se você foi perdoada, perdoe.
Se você não recebeu de Deus esse perdão, é hoje que você pode recebê-lo. O plano de Deus para nós é uma vida abundante. Deus quer que sejamos como um jardim bem regado. Como águas, como fontes cujas águas nunca faltam. Escolha obedecer a palavra e entregar-se. Escolha entregar a sua dor para o único que pode te curar. Noemi escolheu. Ela escolheu deixar a sua dor para trás e foi em busca de saciar a sede da sua alma de volta, lá no meio do seu povo, lá junto com o seu Deus. E ali ela escolheu praticar com Ruth talvez aquilo que ela não pôde fazer com os seus filhos. Ela escolheu. Ela abraçou a missão de ser uma mãe espiritual. O meu convite para você é: escolha doar vida, amar pessoas, semear em terras férteis. Escolha isso, em corações que são colocados do lado de vocês. Talvez você pense: mas Carla, eu nunca recebi amor, como eu vou doar aquilo que eu nunca recebi? E muitos de nós não recebemos e não teríamos amor para dar se não tivéssemos recebido de Deus. Ao escolhermos, entregarmos o nosso coração para Deus, nós fazemos parte de uma nova família, nós temos uma nova genealogia, nós temos um novo padrão, uma nova referência. E ali Deus abre um rio no meio do deserto e Ele faz brotar de nós algo que nós não reconhecemos. Deus faz brotar de nós amor. E nós conseguimos, pela graça e o poder de Deus, repartir. E Deus nos dá hoje o privilégio de ter discípulos e discípulas, ensinando-os e amando-os e levando-os para Cristo. Noemi poderia ter se limitado: não, eu só vou ser sogra e é sogra, mas ela escolheu ser mãe. Ela escolheu dar vida, aconselhar, instruir. E Paulo orienta esse princípio lá em Tito 2, mães espirituais. Nós fomos chamadas para sermos mães espirituais. É muito mais do que ser uma mãe biológica. E estas ações de Noemi trouxeram o olhar de Deus sobre a vida dela. E Ele abençoou Ruth, e Ele abençoou as próximas gerações. Então você, que é mulher aqui e mãe, você pode e deve fazer isso com seus filhos. Deve. Faça deles discípulos de Jesus. Mas a sua missão não é só essa. Você não deve se limitar aos seus filhos. Deus pode fazer muitas mulheres aqui se transformarem em mães espirituais, que adotam, que abraçam e que ensinam e discipulam outras mulheres. E olha o mais precioso. Quando a nossa identidade ela está em Cristo, nós vivemos os mais altos, surpreendentes planos deles para nós. E nós vivemos abundância. E sabe qual é a consequência disso? O resultado? A próxima geração está segura. Você quer que a próxima geração esteja segura? Eu quero. Quando a gente continua lendo essa história, a gente descobre um homem nessa história. Uau! O nome dele é Boaz. E ele é um resgatador. E olha que lindo. Boaz, ele foi discipulado pela mãe dele. O nome dela era Raabe. Ela era uma ex-prostituta cananeia que foi acolhida pelo povo de Israel. E ela, como mãe, ensinou seu filho Boaz a quê? A ser bondoso, a ser acolhedor com os estrangeiros, a ser generoso com os pobres e com as viúvas. E sabe quem foi Boaz? Aquele que resgatou Ruth.
Em contrapartida, todo aquele contexto inicial de um povo que fazia aquilo que queria. Boaz, em meio a uma geração infiel, ele fazia aquilo que o Senhor queria. Ele obedecia os mandamentos de Deus à risca. E ele trouxe bênção para todos os que viveram perto dele. Ruth, ela escolheu ser do povo de Deus. Ela escolheu dar frutos. Ela escolheu ser ensinada. Noemi, também escolheu. Escolheu discipular. Discipular sua nora, adotá-la como filha. E Noemi também pôde discipular o seu neto. Por quê? Porque toda essa família foi escolhida por Deus para abençoar toda a terra. Teve como descendentes reis. O rei Davi veio daqui. E mais do que isso, o rei dos reis, Jesus, o Messias, veio dessa história. E nós somos descendentes dele. Nós fazemos parte dessa história. Então o convite para nós é perpetuarmos essa bênção. Pergunta para alguém que está do seu lado. Você quer continuar essa bênção? E aí olha para essa pessoa do lado e diz assim: evangeliza e discipula. Se você estiver aqui como Noemi, firmando a sua identidade em algo frágil, que não é forte, ou se você está aqui e está triste, está sem propósito, eu perdi algo financeiro que eu amava, eu perdi minha reputação, eu perdi alguém que eu queria, eu perdi de ensinar meus filhos, eu perdi. Ou talvez você perdeu alguém. Deus restaurou a identidade de Noemi, confusa pela dor da perda, porque ela voltou para Deus e para a sua missão de amar. E hoje nós estamos aqui com uma oportunidade. Você tem sido convidada, vocês todos, homens e mulheres, a viver por caminhos surpreendentes que Deus está entregando na mão de vocês. Não fique com medo. Deus está te convidando para amar a sua família hoje. Mas minha família é tão difícil, tu nem sabe. Mas esse é o convite. Deus está te convidando hoje para discipular os seus filhos, mas eles já são adolescentes, é horrível, é difícil. Eu sei, é difícil. Talvez Deus hoje está te convidando a discipular pessoas, a amar pessoas. Talvez Deus está te convidando hoje a entregar aquilo que você tem. Talvez você tenha dons, habilidades que estão guardados e Deus está te convidando, entrega para mim. Ou talvez Deus está te dando o desafio de discipular alguém pela primeira vez, de abrir a sua casa. Eu não sei o que Deus está te falando. Mas assim como Deus redimiu o propósito de Noemi, como uma mulher, e Ele surpreendeu ela, Ele vai surpreender você. Deus deu uma vida abundante para Noemi, enquanto ela doou e levou a colheita de amor. E eu queria terminar lendo Ruth 4,15, que fala de Obed, o netinho de Noemi, o filho de Ruth. Olha que lindo que fala esse texto. Fala sobre ele, esse neto, e diz: ele te será por restaurador da alma. Ele nutrirá a tua velhice, pois a tua nora, que te ama, deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Deus tem satisfação profunda para cada uma de nós, se nós estivermos dispostas a viver aquilo que Ele nos convida. O Salmo 37,4 é um dos que eu mais amo. E ele fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que Deus te falou? E o que você vai fazer com isso? Eu quero finalizar
fazendo um convite, na verdade 2, mas o primeiro convite para você. Você que é discípula de Jesus que está aqui, e você entendeu, não, Deus está falando comigo. Talvez Deus está te dizendo, filha, eu quero te convidar para deixar a tua identidade firmada naquilo que tem valor. Talvez você está vivendo com a sua identidade em algo frágil, algo que pode se perder, algo que está te custando. Ou talvez você está dizendo assim, não, eu quero viver algo surpreendente, inesperado na história da minha família, da minha vida, da minha jornada. Talvez essa história é marcada por tantas dores, tantas disfuncionalidades, mas você diz, não, eu quero viver o surpreendente. Talvez você diga, eu quero que Deus seja tudo para mim. Eu quero refazer essa aliança igual lá na festa. Eu quero refazer a minha aliança com Deus. Eu quero que Ele seja tudo. Se você ouviu o Senhor falar ao seu coração, eu quero te convidar para vir aqui à frente para a gente orar junto. Eu quero te convidar para a gente orar junto nesse tempo. Pode vir. Se você é mulher, se você é mãe biológica, se você é mãe adotiva, se você é mãe espiritual, eu quero te convidar para vir aqui comigo, para a gente orar junto. Enquanto as mulheres vêm, eu não sei se tem aqui alguém que, ouvindo essa história, ficou pensando assim, meu Deus, eu quero conhecer esse Deus, porque Ele restaura, Ele muda a identidade. Eu quero conhecer esse Deus que transforma coisas tristes em coisas alegres e surpreendentes. Eu quero conhecer esse Deus que dá abundância. Se alguém aqui pensou assim, será que esse Deus existe? Eu quero dizer para você, sim, que Ele existe, Ele tem um nome, o nome dEle é Jesus. E se você quer andar com Ele e você não o conhece, se você está aqui na frente ou se você está lá sentada, mas esse convite está queimando no teu coração para conhecer esse novo Deus, eu queria só te convidar para você levantar a sua mão onde você estiver. Se você não conhece ainda o Senhor, e se ouvindo essa história, algo tocou no seu coração. Não temos ninguém, glória a Deus por isso. Então estamos entre irmãs. Estamos entre o povo de Deus. E glória a Deus por isso. Nós vamos ouvir essa canção e depois nós vamos orar juntas. Enquanto a canção toca, você pode ficar orando, entregando ao Senhor a sua vida, o seu coração.
Aleluia. Glórias a Ti, Pai. Bendito Tu és. Bendito Tu és, Senhor. Em nome de Jesus nós Te louvamos, Pai. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Eu queria convidar todos que estão sentados a levantar, a estender suas mãos aqui sobre todas essas mulheres, essas mães biológicas, adotivas, de coração, essas mães espirituais. E que nós possamos orar juntas. Querido Deus, nós estamos aqui e hoje fomos encorajados pela Tua palavra. Eu fui. Obrigada, Senhor, porque não há limite, não há dor alguma que Tu não possa curar nas nossas vidas. Não há, Senhor, história alguma de perda que Tu não possa ressignificar. E hoje eu coloco a vida das minhas irmãs, das minhas amigas diante de Ti. E eu peço que cada uma de nós possamos desfrutar, Senhor, da Tua presença em nós, que nós possamos correr e voltar para o nosso povo, para o nosso Deus, para os Teus braços, e deixar que a Tua graça e a Tua bondade nos surpreenda, ó Pai. Abençoa a vida de cada mulher que tem, Senhor Jesus, talvez nesse momento colocado a sua identidade em algo fraco, ó Pai. Ajuda elas a entender que a identidade delas está em Ti. E Tu quem dizes que é o que elas são e quem elas são. E a identidade delas está no Teu amor, ó Pai. Se cada uma dessas mulheres aqui, Senhor, tem vivido dores, ó Pai, transforma, ressignifica, surpreende elas. Que elas não sejam amargas, mas elas tenham sua vida agradável. Que elas sejam surpreendidas. E assim como Ruth, ó Pai, nós podemos, Senhor Jesus, ter filhos espirituais que sejam para nós melhor do que 7 filhos, ó Pai. Que nós possamos experimentar o privilégio de discipular mulheres, de sentar à mesa, de orar por jovens, ó Pai, de ensiná-las o Teu caminho. Nos abençoa, levanta aqui mulheres, Senhor, com esse chamado que é para todas. Levanta mulheres corajosas, ó Pai, que não vão se limitar às circunstâncias, nem às dores da sua vida, para produzir filhos espirituais. Senhor, obrigada. Obrigada porque viver em Ti e contigo é viver abundância. Obrigada por esse dia. Alegra o coração de cada mulher aqui. Não porque o seu filho ligou hoje, ou porque ou entristeça ou permita que ela se veja triste porque seu filho não ligou. Mas alegra o coração delas, ó Pai, porque elas têm a Ti. Não deixa que a tristeza por não serem mães ainda corroa a vida delas. Não deixa que a tristeza por não ter casado ainda, Senhor, tire delas a alegria da maternidade espiritual. Mas alegra essas mulheres, transforma, Senhor, o nosso choro em riso, para a glória do Teu nome.
Obrigada, Senhor. Obrigada. Amém. Fazer a declaração. Eu vou convidar vocês, mulheres. Espera aí, segura. Não vamos sair ainda. Nós temos fechado toda essa série. Obrigada. Até a série já sumiu da minha mente. Essa série Aliança com uma declaração. E eu quero convidar vocês para a gente fazer a declaração juntas. Vamos lá? Hoje, diante de Deus, eu agradeço e honro o meu lugar como mãe, mas não faço dessa missão a minha identidade. Hoje eu escolho também a maternidade espiritual. Quero levantar tanto os meus filhos biológicos como os de coração na direção de Jesus e repartir o que já tenho aprendido com Ele. Eu também decido não fugir da responsabilidade, não abandonar a minha missão e não me omitir para agradar. Eu escolho construir o meu lar com sabedoria, ensinar com amor meus filhos biológicos e espirituais, no alvo de que eles sejam discípulos fiéis de Jesus. Eu escolho cuidar e assumir com responsabilidade a maternidade que Deus confiou a mim. Eu declaro que não serei apenas presente no meu lar, mas uma doadora de vida, uma nutridora de fé. Estarei presente em coração, atenção e direção espiritual. Eu me comprometo a buscar a presença e ouvir a voz de Deus para estar satisfeita em Deus. E não precisar buscar a minha felicidade no meu marido, nos meus filhos ou em qualquer outra coisa. Eu perdoo toda forma de abuso ou abandono que já passei e me recuso a passar adiante da minha dor. Escolho estar em Cristo curada para curar aqueles ao meu redor. Declaro que minha casa não será construída pelo acaso, nem pelo mundo, mas pelo zelo, cuidado, ensino e exemplo que vem de uma vida aliançada com Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe.